Capítulo 2659 Canhão de Vidro, Parte 1. Não se preocupe, Fria, você acabou de embaralhar 3 unidades inimigas em uma fração de segundo, enquanto eles levarão um tempo para se recuperar. Seu tiro aliviou um pouco a pressão e isso é mais do que suficiente. Nalrond queimou toda o mana que lhe restava para conjurar uma barreira de múltiplas camadas ao redor dele e de Fria. Imbuídos com redemoinho da vida, os constructos dourados pararam várias magias de nível 5, colapsando uma após a outra até que apenas uma restasse. Naquela época, Fria já havia usado revigoração no rezar, trazendo de volta a sua condição máxima. Quando a barreira final desmoronou, não havia ninguém para atingir. Fria colocou Nalrond de volta na briga e a colocou em uma posição segura. Deuses, se Nalrond também fosse um desperto, esses dois seriam uma força imparável. Enquanto os observava, a Aleja sentiu um lampejo de esperança que rapidamente desapareceu quando ela olhou para o campo de batalha e percebeu quantos inimigos restavam. Ela terminou de misturar suas magias dentro do cajado Yggdrasil e lançou uma ampla área de efeito de matriz de selamento de 4 elementos turbinada por um raio de prata. Elfos eram apenas magos verdadeiros e não tinham acesso à magia espiritual. Dessa forma, aqueles dentro das matrizes só poderiam atacar com suas armas e qualquer magia lançada contra os aliados de Aleja desapareceria. Ela só havia deixado escuridão e luz disponíveis para permitir que todos se curassem e fizessem dos constructos de Nalrond as únicas magias ofensivas na área. A magia das trevas era lenta e de uma distância tão próxima perdia a maior parte do seu valor, já que ataques físicos eram mais rápidos e mais eficazes em uma situação de 1 contra 1. Pelo menos para os elfos. Eles tinham que se concentrar em alvos únicos, fazendo com que as magias de escuridão em área de efeito fossem tão inúteis quanto lentas, enquanto seus aliados tinham que lidar com grupos de inimigos que precisavam de coordenação. Para eles, a escuridão também não era uma arma, mas era uma ferramenta preciosa. Colocar uma névoa de escuridão era o suficiente para interromper a formação inimiga ou forçar os elfos a se dispersarem, afrouxando a pressão do cerco. Estou tão brava agora que vou matar alguém para desabafar. No momento em que Quilla terminou de contar a Morok sobre a torre, ele a derrubou como uma granada ativa, literalmente. O tirano a jogou com toda a sua força, fazendo-a cair no espaço entre 2 unidades élficas. Elas responderam virando-se em direção ao ponto de impacto dela em uníssono, liberando uma saraivada concentrada de flechas e magias. Mas Quilla não sofreu danos. Ela se envolveu em uma esfera de luz forte que explodiu ao entrar em contato com o solo, gerando uma explosão de ar e fogo que espalhou as flechas e ativou os feitiços antes que pudessem alcançá-la. Isso foi rude. Ela estendeu os braços em direções opostas, cada um liberando um raio prateado de suas mangas. Os elfos caíram de joelhos, largando seus arcos e levantando os escudos que carregavam nas costas juntos como um relógio. Os artefatos tinham cada um uma barreira individual e tinham sido imbuídos com uma magia de terra e escuridão. O elemento terra aumentava ainda mais a dureza do Orixalcum, deixando quase adamantino, enquanto a escuridão sufocava o poder por trás de qualquer ataque, aumentando a eficiência de sua contraparte terra e dos encantamentos dos escudos. Infelizmente para eles, vínculo de sangue se esgueirou para dentro das lacunas entre os escudos, tornando-os inúteis. Então, ele começou a girar em torno de sua corrente como um liquidificador e transformou a parede de escudos em uma pilha desordenada de carne e metal. Quilla ainda não dominava a arte de fazer constructos e vínculo de sangue não tinha vantagem. Era para defendê-la e carregar suas magias à distância, transmitindo-as como se estivesse tocando o inimigo. Embora sua maestria de luz fosse áspera, ela compensou isso infundindo-a com magia espiritual e usando o vínculo de sangue como um andaime para sua criação. Cada elo da corrente mística se transformou em uma lâmina dourada afiada que cortava carne, osso e armadura. Quanto ao tirano, ele mergulhou no meio das fileiras inimigas, feitiço forte do deus do fogo. Após sua chegada, as 4 esferas se combinaram em uma onda de fogo de nível 3 que se espalhou em todas as direções enquanto o tirano avançava.
Seus martelos gêmeos, Grimnir, esmagavam cabeças como melões enquanto ele avançava, sua força recém-descoberta o suficiente para desalojar as espinhas de suas vítimas. O único problema era que suas costas estavam expostas, levando vários golpes. Os elfos evitavam feitiços que pudessem ferir seus companheiros e confiavam em suas flechas para causar dano somente ao inimigo. Morok caiu no chão e virou a cabeça bem a tempo de dizer: "Ei! Quer ver uma coisa legal?" Então, sem esperar por uma resposta, ele canalizou seu mana para suas asas. A explosão elemental o impulsionou de volta para a segurança do céu e afogou aqueles que estavam atrás dele em um calor abrasador semelhante ao de uma turbina a jato. Os mais próximos do tirano se tornaram um pedaço de carne carbonizada, enquanto os mais distantes sofreram queimaduras de terceiro e segundo graus por todo o corpo, devido à sua posição. Quanto ao tirano, levou apenas algumas respirações para ele se curar dos ferimentos e recuperar a força perdida. Cara, ser desperto é incrível. Só espero que também seja o bastante, ele pensou enquanto se virava para a luta real. Sob o comando de Israel, todas as forças que os amigos de Lilith não conseguiram distrair lançaram um enxame de flechas tão espesso que escureceu o céu ao passar. Ao mesmo tempo, o Alto Chanceler combinou a consciência dimensional da torre de vigia e o efeito amplificador do espelho mestre para liberar uma poderosa magia de gravidade de nível 3, colapso, sem afetar a si mesmo ou seus aliados. Aumentou a força gravitacional de Mogar em 100 vezes, prendendo os 3 Virms no lugar e colocando suas articulações sob tanta pressão que elas quebraram. Porra! A Jatar não tinha ideia do que estava acontecendo e não tinha tempo para explicações. Ele simplesmente respirou fundo e ativou sua habilidade de linhagem, fluxo elemental. Diferentemente dos dragões, os Drakes não tinham chamas de origem, mas podiam respirar a energia do mundo e liberá-la após amplificar um de seus aspectos elementais. A Jatar escolheu o fogo para se livrar do frio persistente que atormentava seu corpo e queimar as flechas que chegavam. Ao mesmo tempo, Lid fez algo parecido, mas ele liberou chamas de origem de seu corpo em vez de sua boca. O fogo místico interrompeu o campo gravitacional e devorou as flechas que sobreviveram ao fluxo elemental enquanto atravessavam o Drake. Além disso, e fora das expectativas de Lilith, o dragão Pluma do Vazio apareceu acima de sua cabeça como uma projeção da alma. Ladrão! Devolva! Devolva ela! Ele rugiu quando mais uma vez círculos mágicos azuis apareceram na frente das mãos e asas do Pena do Vazio. Rael deu uma boa olhada nas matrizes desconhecidas, mas nem os olhos de Minadion nem a árvore do mundo conseguiram entender nada. Para os olhos, os círculos mágicos nem sequer existiam enquanto Yggdrasil proferiu em choque as 3 palavras mais assustadoras que o ser mais conhecedor de Mogar poderia conceber. Não sei. Capítulo 2660 Canhão de Vidro, Parte 2. Quanto a Faeluel, uma cabeça combateu o campo gravitacional, uma cabeça curou seus ferimentos, uma cabeça lidou com as flechas que vinham em sua direção, 2 cabeças contra-atacaram as formações élficas e as 2 últimas cobriram Rael com veneno ácido e uma magia espiritual de nível 5, respectivamente. Você tá brincando comigo? Como as hidras podem ser listadas no final dos dragões menores? Rael combinou a biblioteca e a oficina para conjurar um escudo da Vrosk que levou o peso do dano. Eles são canhões de vidro. Uma pontada prolongada forçou a árvore a responder à pergunta. Seu corpo está suportando 7 vezes mais abuso de mana do que um desperto normal suportaria. Em pouco tempo, ela entrará em colapso. Até lá, no entanto, ela vale 7 despertos de núcleo violeta brilhante sozinha. Quanto tempo é um tempo? O Alto Chanceler amaldiçoou interiormente. Normalmente, não muito. Com o redemoinho da vida e a armadura fortaleza real, no entanto, é longo o suficiente. Rael chegou novamente, desejando poder usar magias de nível de torre. Claro, ele tinha a torre, mas a árvore não conhecia nenhuma que pudesse lhe ensinar. Rael não tinha habilidade para criar uma na hora, e Solos respondeu a cada uma de suas perguntas com explicações longas.
Ela usava termos abstrusos sempre que podia e misturava palavras de Odi e inglês, já que seu mestre nunca havia especificado em que idioma ele queria a resposta. As únicas armas verdadeiras que restavam para Mihael eram os efeitos fortalecedores da torre e o espelho mestre do Salão dos Espelhos. Ele reforçou e amplificou seus feitiços, levando-os acima do núcleo violeta brilhante, mas não o suficiente para lidar com Faluel, Ajatar e Lita ao mesmo tempo. Infelizmente, isso se considerássemos sua proeza mágica por si só. Então eu só preciso derrotar a Hidra primeiro. O alto chanceler empunhou a fúria em sua mão direita, o cajado do sábio em sua direita, e misturou vários feitiços dentro da coroa do sábio. Faluel rapidamente se transformou em sua forma humanoide híbrida para não oferecer um alvo grande e empunhou sua glaive encantada, Conflito. Isso, junto com o redemoinho da vida fluindo através dela, deveria dar a ela uma grande vantagem contra um elfo de núcleo violeta. A torre de Menadion impulsionou seu núcleo e corpo e, em sua forma de batalha, a torre havia se fundido com a armadura andarilho do vazio de Solos, transformando-a em um exoesqueleto. A armadura agora aumentava a massa de Mihael e acompanhava cada um de seus movimentos com o vigor da energia mundial que ela extraía da fringe. Isso deu ao elfo uma massa semelhante à de uma besta divina e uma destreza física que excedia em muito seu núcleo de mana. Para piorar as coisas, havia também a lacuna em suas armas. Faluel era um grande mestre de forja e Conflito era uma arma extraordinária, mas não se comparava à obra-prima de Menadion, especialmente depois que Salaarca atualizou e forjou ela mesma. A cabeça de Davros canalizou o poder da torre com perfeição, cada golpe tão pesado quanto preciso. A Hidra teria a vantagem de alcance se não fosse por Mihael usar o cajado do sábio para bloquear e conjurar o escudo de Davros para interceptar os ataques que ele errou. Para piorar a situação, os olhos estavam decifrando rapidamente os feitiços de Faluel assim que ela começava a usá-los, eliminando o efeito surpresa e dando a ele tempo para criar contra-ataques. Ladrão! O Pena do Vazio rugiu, liberando uma enxurrada de feitiços que Mihael anulou com as mãos de Menadion. Ou melhor, ele tentou. No momento em que ele negava um elemento, as magias mudavam sua natureza. Os olhos permitiam que ele acompanhasse as mudanças, mas Faluel não o deixava focar o suficiente para antecipá-las. Isso e o Drake e o Tiamat estavam atacando por trás. Os olhos de Mihael se arregalaram de medo e sua mandíbula se abriu em um grito silencioso. Então, quando ele estava prestes a ser dominado, ele deixou cair a máscara e um sorriso presunçoso apareceu em seu rosto. Idiotas! Ele lançou os feitiços imbuídos na coroa do sábio, desencadeando uma explosão esmeralda que reduziu as três bestas a uma polpa. Diferentemente do cajado do sábio, a coroa não tinha os olhos de Balor e não conseguia atrair os elementos com a mesma eficiência do cajado. O que ela conseguia fazer, em vez disso, era agir como um anel de retenção de múltiplas magias que aumentava os efeitos dos encantamentos quanto mais tempo eles ficavam armazenados. Graças ao poder da madeira de Yggdrasil, o alto chanceler fundiu vários feitiços espirituais de nível 5, usando a coroa para aprimorá-los e a torre para alimentá-los. O resultado final foi menos poderoso do que o novo feitiço espiritual, mas muito mais versátil. Incontáveis balas esmeraldas de tempestade de mana atingiram com a força e a velocidade de caminhões. Ao serem atingidas, elas liberaram uma explosão nociva composta de discriminação e tempestade. O primeiro usava o poder dos elementos para afetar a área ao redor de seu alvo e tornar o ar venenoso com escuridão enquanto o solo se transformava em lava derretida. O último usava água para encharcar suas vítimas e carregar os outros elementos além das camadas de proteção. Balas de esmeralda atingiram os Virms como uma saraivada de punhos de um gigante com 100 mãos. Discriminação transformou o Mogar em um inferno e tempestade causou dano interno a eles, tudo ao mesmo tempo. Com um único movimento, Mihael interrompeu o ataque, fazendo seus inimigos caírem de joelhos e engasgarem com o próprio sangue. Há uma razão pela qual um mago é considerado invencível dentro de sua torre e eu estou usando a minha. Faluel tinha 7 cabeças, mas apenas um coração, então o alto chanceler atingiu seu peito com a fúria.
A armadura de Davros da Fortaleza Real bloqueou o golpe, mas a cabeça do martelo de Davros ainda causou uma onda de choque forte o suficiente para quebrar suas costelas e fazê-las perfurar os órgãos que os deveriam proteger. O pulmão esquerdo de Faluel entrou em colapso, selando sua técnica de respiração enquanto seu coração entrava em fibrilação ventricular. Todos os seus olhos reviraram e suas cabeças ficaram moles, pois apenas os poderes de cura da armadura a impediram de perder a consciência e com ela sua vida. O Pena do Vazio continuou atacando com tudo o que tinha, mas, além de escurecer a armadura de M'Hael, ele não conseguiu nada. Você realmente achou que um feitiço miserável poderia danificar uma torre de mago? Ele disse com uma risada enquanto batia no rosto de Lith e esmagava a metade frontal de seu crânio. Continue atirando. Eu gosto de ouvir os gritos de dor daquela moça. O Pena do Vazio rugiu de horror e choque, lembrando-se de que cada ataque sofrido pela torre também afetaria Solos. Quando eu terminar com você, vou demorar um pouco para domesticá-la, então, obrigado por amolecer essa garota idiota para mim. O Pena do Vazio desapareceu, substituído pelo Vazio que tentou agarrar M'Hael. Ele apenas se esquivou para fora do alcance e atingiu a Jatar em um golpe descendente no topo de sua cabeça. O som esponjoso que o Drake emitiu horrorizou Solos e fez o resto do grupo se virar em choque. Sangue jorrou do capacete de Ajatar, escorrendo pelos olhos e fendas da boca e pelas rachaduras que o golpe do martelo havia aberto. Mestre! Morok gritou de medo ao ver a força vital de seu mentor desaparecendo lentamente. O Vazio rugiu de raiva, espalhando sua névoa negra e mortal, mas em um espaço aberto, M'Hael só precisou dar alguns passos para trás para escapar de seu alcance. Continua no próximo vídeo.